Nesse vídeo eu irei te mostrar os 5 melhores atalhos do Excel e os que eu mais utilizo no meu dia a dia. E já te adianto que o último é o meu preferido e o obrigatório para você começar a utilizar o quanto antes. Oliveira, especialista em Excel e Power BI, e o meu objetivo é te ajudar a se destacar profissionalmente através dessas ferramentas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Então, antes de eu abrir o Excel e começar a falar sobre os 5 atalhos, é muito importante você entender o porquê você precisa começar a implementá-los o quanto antes. Então, o primeiro grande motivo é que você ganha muita produtividade e velocidade no seu dia a dia. Então, quanto antes você começar a utilizar os atalhos, mais natural eles vão se tornar e mais rápido você conseguirá se tornar nas atividades e nas ações que você utiliza o Excel. Os atalhos no começo, eles podem encher um pouquinho o saco, mas quanto mais você os utiliza, mais natural eles ficam. Vai chegar uma hora que o seu dedo já irá automaticamente para cada um deles. E o segundo grande motivo, e vou falar que esse é um dos que mais chamam a atenção, é que pessoas que utilizam muito atalho no Excel, que mal tocam em mouse, são pessoas muito admiradas. Tenho certeza que você já olhou para algum profissional, para algum colega de trabalho seu, viu ele mexendo no Excel sem o mouse e ficou chocado ou chocada com aquilo. E é exatamente essa sensação que passa quando alguém vê um profissional utilizando o Excel sem o mouse, apenas com atalhos. Dá a impressão dele ser muito mais especialista na ferramenta. Então comece a dominá-los o quanto antes. E agora eu vou passar aqui os 5 mais importantes para você já começar a dominar. E como eu falei, o último é o obrigatório e com ele você vai conseguir fazer coisas absurdas. Então o primeiro atalho aqui muito importante para você começar a usar é o atalho Ctrl B. O Ctrl B é um atalho para salvamento do seu arquivo. Toda vez que você aciona o Ctrl B, reparem aqui na parte superior. Ele vai atualizar. Então, se eu apertar o Ctrl B, ele vai iniciar o salvamento e ele vai salvar o seu arquivo na pasta em que ele já esteja. Pode parecer um atalho não tão útil, mas se você não começar a salvar os seus arquivos o quanto antes, você pode acabar perdendo por muita besteira. Então, quando a gente está utilizando o mouse, acaba sendo um pouquinho mais chatinho de você vir manualmente e acionar o botão de salvamento. Então, com o Ctrl B, você vai ganhar bastante velocidade e vai garantir que seus arquivos estarão sempre atualizados e sempre salvos dentro das suas pastas. O segundo atalho muito interessante que eu uso o tempo inteiro é o Ctrl Shift e L ao mesmo tempo. Para a gente entender como ele funciona, eu estou aqui com essa base aqui embaixo. Vou clicar em qualquer lugar dentro dela. E agora, quando a gente aciona as teclas Ctrl Shift e L ao mesmo tempo, olha o que acontece. Ele vai habilitar os filtros do seu intervalo. Então, através do Ctrl Shift L, você consegue realizar a habilitação e desabilitação também automática. Então, se eu apertar Ctrl Shift L novamente, ele vai desaparecer. Ctrl Shift L, ele aparece aqui. Então, o Ctrl Shift L é bastante interessante para você habilitar os filtros e conseguir realizar ações ali dentro. E para você conseguir acionar e selecionar os filtros que você deseja, você pode acionar o Alt e apertar com a seta para baixo sobre a coluna que você deseja. Então, estava sobre a coluna Produto, apertei Alt e seta para baixo ao mesmo tempo, ele abriu aqui a janelinha de filtros. E aí, com as setas, você consegue navegar aqui entre as opções e com a barra de espaço você consegue selecionar. Então, ó, a barra de espaço selecionou tudo, desselecionou. Vou selecionar aqui apenas o notebook. Então, vou apertar a barra de espaço e prontinho. Ele já faz a seleção, vou descer até o OK e vou dar um Enter. Prontinho, todo o nosso intervalo foi filtrado apenas com a informação de notebook. Então, o Ctrl Shift L é um atalho bem interessante, bastante usual, para você conseguir realizar filtros e navegar dentre os seus dados de forma muito mais rápida e muito mais dinâmica. O próximo atalho que mudou a minha vida depois que eu aprendi a utilizá-lo é o Ctrl Page Up e Ctrl Page Down. Quando a gente aciona Ctrl Page Up, ele vai para as abas planilhas da esquerda. Já o Ctrl Page Down vai para a aba da direita. Então, olha só, aqui nós temos 4 planilhas, 4 abas abertas. A aba de atalhos, planilha 1, 2 e 3. Se eu quiser sair da aba de atalhos e ir para a direita, para a planilha 1, eu vou apertar as teclas Ctrl e Page Down para ir para a aba da direita. Já se eu estiver na planilha 1 e quiser ir para atalho, eu vou acionar as teclas Ctrl Page Up
para ir para a aba da esquerda. Então, na prática, olha como que ele fica. Ctrl Page Down, foi para a planilha 1, Page Down, planilha 2, Page Down, planilha 3 novamente. Se eu agora quiser voltar para as abas que estão à esquerda aqui do meu material, então se eu quiser vir para cá, eu vou começar a acionar Ctrl Page Up. Então, Ctrl Page Up, planilha 2, Ctrl Page Up, planilha 1, Ctrl Page Up, planilha de atalhos. Então, com essas teclas, você consegue ir manuseando e checando quais são as informações que você precisa, sem precisar ficar clicando o tempo inteiro. Confesso que isso sempre me encheu a paciência e foi um dos atalhos que eu mais busquei, que eu mais gostei quando eu comecei a usá-lo. O próximo atalho super interessante é o Ctrl 1. O Ctrl 1 é o tipo de atalho para você utilizar quando quiser reformatar os seus números. Então, olha só, quando a gente quer formatar aqui essa coluna de valores como moeda, né, como um valor monetário, a gente pode utilizar as teclas Ctrl e 1 para abrir a janela de formatação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é acionar Ctrl Shift e seta para baixo. Ctrl Shift e seta para baixo, ele vai acionar até a minha última linha preenchida. Então, ele vai selecionar todas as linhas preenchidas dessa relação. E agora, ao apertar Ctrl e 1, ao mesmo tempo, ele vai abrir a janela de formatação de células. E aqui dentro você tem várias opções para você formatar. Equivale à nossa página inicial ao bloco de números. Então você consegue, ao invés de selecionar com o mouse, você consegue vir por aqui, realizar a formatação que você deseja, então selecionando entre opções prontas e até mesmo habilitar o preenchimento, né, personalizado. Então a formatação personalizada dos seus números. Confesso que esse atalho também eu acabo utilizando muitas e muitas vezes. Então, nesse caso, ó, poderíamos ir até moeda e selecionar aqui a opção que a gente deseja, dar um OK e ele já vai aplicar em todo o nosso material. Então, o Ctrl 1, ele vai sempre abrir a janela de formatação para facilitar quando você precisar personalizar alguma coisa, alterar a formatação ou buscar algum dos preenchimentos que não estão aqui de forma padrão. E antes de falarmos sobre o melhor e último atalho aqui dessa seleção, se o seu objetivo é deixar a sua gestão de queixo caído através dos seus resultados e alavancar a sua carreira com Excel, você precisa dar uma olhada no link que está aqui na descrição desse vídeo para conferir o nosso curso completo. Porque através dele você vai conseguir se desenvolver até o avançado na principal ferramenta corporativa do mercado, dominando de forma prática e aplicável nas situações do seu dia a dia, além de conseguir praticar muito com os exercícios que nós temos lá dentro. Então agora chegou o momento de falarmos sobre o último atalho, o atalho universal, que é a tecla Alt. A tecla Alt, ela vai habilitar absolutamente todos os comandos da sua planilha. Então, através do Alt, você consegue acionar absolutamente qualquer opção que você tenha nas barras de ferramenta. Tanto na página inicial, inserir, layout, fórmulas e aí sucessivamente. Então, como que ele funciona? Vamos supor que nós queiramos alterar o preenchimento, a cor dessa célula de branco para amarelo. O que nós faríamos? Nós iríamos manualmente aqui na página inicial, selecionaríamos o bloquinho aqui de tinta e a cor que a gente deseja, certo? Essa é a forma padrão. Através do Alt, no entanto, você consegue ir até lá sem precisar do mouse. Então, ao acionar o Alt, olha o que acontece. Ele habilita essas letrinhas. Essas letras nada mais são do que os comandos que você precisa acionar para chegar em cada uma dessas guias. Então, no primeiro momento, ele habilita os comandos das guias. Então, se eu quero vir até a caixinha de tinta, ela está dentro da página inicial. Então, eu preciso selecionar a letra C. Então, eu vou apertar o C dentro do meu arquivo. Prontinho, ele acionou os comandos das ferramentas e dos botões existentes dentro da página inicial. E aí, mais uma vez, eu vou verificar qual é o botão que eu preciso apertar para fazer a ação que eu desejo. Então, se eu quero pintar isso aqui de amarelo, eu tenho que vir até o baldinho de tinta, que é a letra R. Então, vou apertar o R e ele vai habilitar aqui todas as opções. E aí, com as setas, você consegue navegar. Então, eu vou selecionar aqui essa opçãozinha aqui de um amarelo meio dourado e vou dar um Enter. Prontinho. E assim você consegue acionar e selecionar qualquer uma das opções existentes dentro de todas as guias. Então, ó, vamos mais uma vez. Apertei a tecla Alt. Se eu quiser agora ir até a guia de inserir, eu consigo apertar aqui a letra T
e agora ele vai habilitar todas as opções dentro aqui dessa guia, dentro dessa faixa. Se eu quiser colocar uma segmentação de dados agora, eu vou acionar E e N ao mesmo tempo, e ele vai habilitar aqui a opção de conexões. Então, dessa forma, você consegue ir navegando entre todas as ferramentas, verificando o que você usa com mais ou menor frequência, para conseguir te ajudar muito no dia a dia. É óbvio que você não vai decorar todos os caminhos, no entanto, existem alguns comandos que você utiliza com mais frequência e que você pode aproveitar. Um exemplo muito grande disso é o seguinte: eu vou pegar aqui, vou fazer uma fórmula para pegar aqui o faturamento vezes 0,8. Então, vamos pegar 80% aqui desse faturamento. Nesse caso, se eu clicar aqui dentro dela, ele está como fórmula, tá vendo? A célula está fazendo uma fórmula. Para eu copiar e colar esse valor, então eu não quero mais que fique como fórmula, eu quero tirar e deixar apenas o valor disso. Eu viria com o botão direito e selecionaria aqui a opção de valores, certo? Então agora, quando eu aperto o F2, não tem mais fórmula aqui dentro, está apenas o valor. Mas, dê um Ctrl Z aqui para voltar com a fórmula. Você pode fazer exatamente a mesma ação sem precisar do mouse. Então, para isso, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vou apertar Ctrl C, Alt para abrir o comando, C para ir para a página inicial, V para ir para a página, para o botão de colar, e V novamente para ir para a opção de valores. Então, toda vez que eu copiar uma informação e apertar Alt C, V, V, eu já sei que é para colar como um valor essa informação. Então, você vai acionando na sequência cada uma dessas letras para conseguir chegar no resultado que você deseja. Agora, já me conta aqui qual desses atalhos você mais gostou e mais vão te ajudar no seu dia a dia. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos.